Luz e paz, meus irmãos. Espero que estejam todos bem, gozando de paz, de saúde, nestes dias que antecedem a data magna da cristandade, Natal, em que comemoramos a chegada do nosso Mestre Jesus a este nosso planeta. Que essa data nos encontre todos em perfeita união, em perfeita harmonia, para que possamos viver em plenitude o significado maior de tal evento. Para a palestra de hoje, antes de iniciarmos, os convido a cerrar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, para que possamos fazer a nossa prece inicial. Deus Pai, de infinita bondade e misericórdia, suplicamos as bênçãos, as graças, para que nos livre do mal que nos aflige nestes dias. Te pedimos, Pai, que nos envie os teus espíritos de luz, para que estejam conosco, trazendo o amparo, o conforto, a luz do esclarecimento e a saúde para todos nós. Pedimos ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, que estejam conosco em mais esta noite, nos iluminando, nos orientando e nos guardando, para que possamos ter proveito da mensagem que receberemos hoje, que por certo nos fará melhores, que nos fará refletirmos para a nossa melhoria. Que assim seja. Meus irmãos, na palestra de hoje, nós vamos tratar do assunto Jesus, o governador planetário, que na nossa doutrina nós estamos sempre abordando este assunto. Então hoje vamos estudar mais um pouco, aprender mais um pouco sobre esta missão que o nosso Mestre Jesus recebeu do Pai para que cuide do nosso planeta, e isso nós sabemos, conforme o Apocalipse, em que ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então vamos tentar entender o que ele quis nos dizer a respeito disso aqui, enquadrando dentro desse nosso assunto, Jesus, o governador planetário. Antes disso, nós vamos nos questionar a respeito de quem é Jesus. Nós sempre estamos estudando, estamos procurando cada vez entender melhor aquilo que o seu Evangelho nos traz, mas às vezes nós temos uma visão errada a respeito deste nosso Mestre. Nós sabemos que Jesus é aquele que veio até nós, aqui encarnando, para nos trazer a lei do amor através de suas sábias e doces palavras, e que deixou o legado do seu Evangelho, que nós até hoje buscamos seguir, às vezes não entendendo ainda muito bem, mas
a cada dia que passa, nós esperamos sempre estar em condições de vivenciar esse Evangelho no nosso dia a dia. E até os nossos dias atuais, às vezes, pela nossa condição humana, de tentarmos entender tudo de acordo com o nosso materialismo, por vezes exacerbado, nós mal interpretamos quem é esse ser de luz que até hoje nós, às vezes, teimamos em não compreendê-lo, às vezes deturpamos os entendimentos, simplesmente por sermos ainda ignorantes e não estarmos em condições de entender mais do que aquilo que nós vemos, que nós podemos compreender dentro do nosso olhar material. Nós até às vezes estudando, nós nos damos conta de que as próprias palavras de Jesus, quando nós falamos lá que às vezes deturpamos até os seus ensinamentos, nós às vezes usamos como desculpas, deturpando as suas palavras amorosas, os seus ensinamentos puros que ele nos deixou, para converter, às vezes até matar, em nome de Deus, sendo que nada disso ele nos ensinou. Ele veio sim nos trazer a lei do amor, veio nos ensinar a nos amarmos e a amar o nosso próximo. E às vezes nós usamos como subterfúgio as suas próprias palavras, deturpando-as, para pregar justamente o oposto daquilo que o Mestre tanto se esforçou para vir até nós trazer esses novos ensinamentos. E hoje em dia, na atualidade, talvez não só matar, mas principalmente cercear as mentes e perseguir os corações em seu sacrossanto nome. Nós somos testemunhas vivas, contemporâneas, do que o mundo está vivendo nos dias de hoje. Uma perseguição aos seguidores do Mestre, aos cristãos, em várias partes do mundo, querendo impor, sim, as outras religiões, em detrimento dos seus ensinamentos. Então, é mais do que uma prova cabal do que aqui estamos falando. Muitas vezes, usamos as palavras divinas por ele proferidas para tentar atingir outros objetivos que não aqueles que ele tanto pregou e tanto nos ensinou. Muitas vezes ele foi transformado por inúmeras religiões, o prenderam dentro da letra, ou seja, dentro daquilo que está escrito, dando uma interpretação totalmente diferente, às vezes questionando os seus ensinamentos, para tentar justificar as ideias próprias. E com isso, às vezes, pretendem distanciá-lo de nós.
colocá-lo em uma situação, por causa dos seus, dando-lhes poderes, para aqueles que pregam a sua palavra, dando-lhes um status que não tem o porquê de se ter, para tentar dividir, para tentar colocar esses pregadores em uma casta que não existe e às vezes até tentando rebaixar essa criatura humana, nós que somos todos filhos de Deus, somos todos iguais perante Deus, e Cristo vem nos ensinar isso, e às vezes esses pregadores querem se colocar em uma posição superior aos demais, aplicando, deturpando e aplicando esse interesse próprio às palavras do próprio Cristo. E se quando coloca o Cristo também acima ainda deles, eles estão cada vez afastando mais o Cristo da humanidade. Eles estão colocando como se um ser que não permite a imitação, que não permite que nós cheguemos à mesma condição dele. E se nós sabemos que ele é o nosso guia e modelo, que nós temos sim, que ele deixou seus ensinamentos para que nós possamos perseguir a perfeição, a exemplo da sua ascensão ao nível em que se encontra, então isso é lógico que cai por terra esse tipo de argumento também. E nós vamos ver que tantas doutrinas, cada uma a seu tempo, de modo diverso, com consequências semelhantes, tornaram um mito, como nós falamos, como tem até músicas, se não me engano até um filme, Cristo Superstar, né? Como se fosse ele um ser privilegiado, gerado pelo Pai, sendo perfeito desde o início, criado com essa única intenção de Deus de criar um ser a perfeição para que ele fosse o guia e modelo da humanidade. Mas nós sabemos que nós todos somos criados iguais, que Deus não privilegia um ou outro, que tudo é questão de mérito para chegarmos até essa perfeição. Então, assim devemos entender Jesus também. Às vezes, nós, com o nosso ego humano, até tentamos negá-lo, né, a sua existência, a sua caminhada evolutiva, por achar que nós, dentro da nossa pequenez, não somos capazes, então ele teria que ter sido criado um ser totalmente diferente da raça humana, que nós jamais conseguiremos chegar à sua perfeição. Então, nós temos que tratar de entender que o Cristo que Deus criou em espírito igual a todos nós. E ele, através da sua longa trajetória, é que ele conseguiu chegar a esse grau de perfeição, não só ele, como, quem sabe, tantos outros espíritos puros. E, às vezes, nós cansamos de ver isso aí, aqueles que mesclam as suas imperfeições, frustrações, reações, seus medos,
com o intuito possivelmente atenuar as suas falhas íntimas, tornando-se um ser demasiado imperfeito e humano. Quer dizer, quantas vezes perfeito é só o Cristo? Não, nós também seremos, mas só que nós temos que lutar por isso, nós temos que procurar essa perfeição e não nos acomodarmos simplesmente com a ideia simplista de que nós fomos criados imperfeitos e assim terminaremos pela eternidade sempre com essa imperfeição. Então nós temos que acreditar, sim, que nós também podemos chegar lá. Então, nesse contexto, nunca será demais a pergunta, afinal, quem é Jesus? Então, a doutrina espírita, tendo como base a razão aclarada pelo sentimento e pela pureza do Espírito das palavras do próprio Cristo, vem contribuir sobremaneira na compreensão desta questão. Em o Livro dos Espíritos, nos diz lá que Cristo, ele é o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Portanto, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, nós podemos chegar lá, sim. Por isso, nós temos que estar sempre preocupados em nos aperfeiçoarmos, em errar cada vez menos, porque um dia nós estamos fadados a chegar a essa perfeição também. Nos mostra também o Espiritismo que não há privilégios nem privilegiados na criação. Nos ensina que todos os seres são criados em um mesmo patamar e, através da evolução efetuada nas sucessivas encarnações, conseguem atingir a perfeição relativa, da qual é dada aos filhos chegar, já que a absoluta só a Deus pertence. Então, todos aqueles seres criados por Deus e que estão naturalmente abaixo dele, são todos criados iguais. Então nós podemos sim atingir o mesmo grau de perfeição. Só não podemos atingir o grau de perfeição de Deus. Dos outros espíritos, essa é a nossa missão. É isso que nós temos que buscar sempre. Para isso Deus nos criou, para que sejamos perfeitos. Quando Cristo esteve aqui encarnado, já tinha atingido há muito esta condição suprema. Então, um espírito muito antigo, talvez tenha batalhado muito nessa caminhada evolutiva para chegar ao grau de perfeição que chegou. Eis porque veio a ser o modelo, uma vez que esse não comporta falhas ou defeitos. Então, por aqui entendemos que o Cristo não é aquele ser que foi criado por Deus já perfeito, para que pudesse nos dar os exemplos, para que pudesse governar o nosso planeta, e sim, pelo seu mérito, ele conseguiu chegar a essa perfeição, ele, como tantos outros, e assim ele atinge esse grau de perfeição e vem a receber as missões que ele recebeu de estar sempre junto conosco aqui, cuidando da evolução, da nossa evolução aqui nesse planeta. Então, com uma visão semelhante, Jesus deixa de ser Deus para ser um ser divinizado na evolução. E não sendo um privilegiado, passa a ser um caminheiro pelos tempos universais remotos. Igual nós hoje. Quem sabe quanto nós já caminhamos, quanto mais ainda temos para caminhar, né, dada a nossa condição atual, mas que um dia, sim, nós chegaremos a esse mesmo patamar. Então, Cristo também,
como nosso irmão, filho de Deus, ele esteve também nessa luta evolutiva, quem sabe por quanto tempo, até chegar à perfeição que chegou. Então, não temos mais como negá-lo, nem transferir para ele imperfeições descabidas. Já apesar que o homem, ele é um ser crístico, um anjo. Então, é um ser, um espírito criado igualmente a nós, criado pelo Pai, e que conseguiu, através do seu esforço, pelos seus méritos, atingir esse grau de evolução. E assim, nós esperamos também, um dia, atingir esse mesmo grau de evolução que o nosso modelo e guia, né? Por isso ele é o modelo e guia, ele vai nos guiar para que possamos um dia chegar ao mesmo patamar que ele, que é o nosso modelo. É o máximo de perfeição que nós podemos atingir. E essa situação em que nós colocamos agora, de que não foi criado um ser privilegiado, e sim um espírito como nós, isso não rebaixa o Mestre Jesus de maneira nenhuma. Antes disso, torna ainda mais bela essa sua condição de espírito puro diante dos olhos do mundo. E por isso, o nosso modelo. Se ele conseguiu, criado da mesma maneira que nós fomos criados, então nós também podemos conseguir. Basta que para isso temos que seguir o guia, que é justamente Jesus Cristo. Ele, através do seu Evangelho, através dos seus ensinamentos, ele nos dá todas as possibilidades que nós temos de retardar ou adiantar essa nossa caminhada para que possamos um dia atingir esse grau de perfeição, colocando numa posição atingível no futuro pelos homens, né? Todos nós, ainda tão imperfeitos, mas que nós temos sim condições de chegar onde ele chegou. Desse modo, ele dignifica a criatura humana, dizendo-nos que nós somos repletos de possibilidades. Tudo depende de nós, do nosso esforço, para que tenhamos méritos para atingir esse grau de evolução. Então, o caminho é ele. O esforço é nosso em seguir os seus ensinamentos. Essa visão que o Espiritismo traz sobre o nosso Mestre Jesus, ela não é nova. Ela se baseia nos evangelhos escritos pelos apóstolos e baseados nas suas próprias palavras. Então, nós temos lá no Evangelho de João, São João, nós temos muitas respostas do que nós falamos agora. Por isso, essa visão do Espiritismo, baseada totalmente nas palavras do Evangelho. Não fosse assim, se nós entendêssemos Jesus igual a Deus, igual ao Pai, que não fosse criado já perfeito, ele não teria não teria um caminho evolutivo para penetrar nos arcanos divinos, não teria dito aos judeus: honra meu Pai. Então, ele é diferente do Pai. Ele é um filho de Deus. Então, por isso ele diz: honra meu Pai. Vós chamais vosso Deus sem o conhecerdes.
Eu, porém, o conheço. Sim, conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou para ver o meu dia. Viu e alegrou-se. Então, é para ver o quanto Jesus já estava nessa caminhada, quanto tempo ele já estava nessa caminhada, que é como os judeus falaram para ele. Ficaram boquiabertos e o questionaram. Ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Jesus, contudo, com que se reportando ao seu passado espiritual, respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, era um espírito, já que estava há muito tempo nessa caminhada evolutiva. E fez questão de separar ele e Deus. Ele é uma criação de Deus e não um Deus. Outro sim não teria anunciado: o Pai é maior que eu, ou ainda, saí do Pai e vim ao mundo. Deixo agora o mundo e torno para junto do Pai. Então, ele, com isso, ele quis dizer que ele já não pertencia praticamente a este nosso orbe, que ele era um espírito já bem avançado que habitava o mundo espiritual, junto ao Deus Pai, e que ele veio em missão, mandado por Deus, e que estava retornando para a sua pátria espiritual. E agora, entrando então, já entendemos um pouco Jesus, quem é Jesus, esse espírito puro, que atingiu o máximo de evolução. E agora vamos ver então por que nós o chamamos de governador planetário. Emmanuel, ele, corroborando com as palavras de Kardec e de Leon Denis, demonstra que Jesus está há tanto tempo nesta condição de espírito puro, angelical, que, sendo ele designado por Deus para inspirar os caminhos do planeta Terra, como um todo e dos seus habitantes, deu a sua influência benéfica desde os tempos mais primeiros, sendo um grande mestre de obra na bela construção terrena do engenheiro Deus. De tal maneira que, em todos os tempos, o mundo sofreu o impacto das suas emanações de paz, quer seja através dos seus enviados, quer seja através do seu amor, que a seu tempo se fez sentir, ainda mais quando vier a ser entre as criaturas, o Messias da fraternidade e do bem. Vamos lembrar quando Jesus diz que ele não veio para ser servido, sim para servir, e ele é um servidor eterno das criaturas humanas, porque essa foi a missão que Deus lhe deu. Desde que, quando ele fala que ele é o alfa e o ômega, desde o início até o final, quando nosso planeta foi se formar, que era apenas uma bola de fogo desprendida do Sol, ele já começou a trabalhar com a sua equipe de espíritos puros também, que o auxiliam até hoje, criando as condições necessárias, já desde lá, já com tudo planejado, como seria a Terra no futuro, para abrigar vida. Criou fauna, flora, criou tudo, depois ele nos criou trazendo a vida humana para este planeta. Então, segundo Emmanuel e outros benfeitores espirituais,
há 5 bilhões de anos atrás, Jesus, com seus colaboradores, foi encarregado de desenvolver a evolução de uma parte da explosão solar que ele denominou o planeta Terra. Na era quaternária, pediu a Deus que abençoasse o seu trabalho e a Terra toda foi envolvida pelo germe da vida, pelos seres unicelulares que ele desenvolveu, construindo toda a flora e fauna do planeta. Nesse processo, surgiu o homem, que recebeu, desde o início, a sua ajuda divina para desenvolver-se cada vez mais, buscando a perfeição. Então, meus irmãos, nós vimos que desde o início, quando ele recebeu a missão, a Terra ainda era uma bola de fogo, e desde isso Jesus está trabalhando, já com tudo planejado, para que a Terra viesse a nos abrigar. E para isso, ele conta até com habitantes de outros mundos. Ele trouxe, principalmente do sistema de Cabra ou Capela, espíritos altamente desenvolvidos, intelectual, tecnológico e cientificamente, sem os valores morais definidos, que habitaram o nosso planeta nas eras primitivas, ajudando a desenvolver a cerebração e o corpo dos terrestres. Corpos que eles habitaram durante alguns milênios, criando as grandes civilizações do passado, nas quais reaprenderam a viver com dignidade, resgatando o pretérito infeliz e habilitando-se a voltar para as plagas siderais. Então, lembrando aqui os exilados de Capela, nós sabemos que eles vieram para auxiliar a nossa evolução, né? Cristo nos trouxe para cá para que pudessem nos auxiliar nessa nossa evolução. E sabemos que foi também no processo de que Capela passou a ser um mundo de regeneração, e aqueles, por isso diz aqui, ainda sem os valores morais definidos, aqueles que ainda não tinham atingido um grau de aprimoramento para habitar um planeta de regeneração, vieram para cá e auxiliaram e muito a evolução dos nossos irmãos que viviam naquela época aqui no nosso planeta. Então vejam como Jesus está sempre nos auxiliando de uma maneira ou de outra para que nós possamos atingir aquilo que está já pré-determinado. Como agora que nós estamos nessa fase de transição, quem sabe quanta ajuda, quem sabe não, todos nós sabemos que estamos recebendo muita ajuda para criarmos as condições favoráveis, já há bastante tempo que ele está trabalhando nisso, para que possamos fazer com que o nosso planeta evolua, passando a mundo de regeneração. E aqueles irmãos, assim como aconteceu com os capelinos, que não tiverem nessas condições, vão receber missão de ir para outros mundos onde seja necessário o seu auxílio. Jesus sempre esteve atento, manipulando as vidas, as sociedades, as nações, promovendo as experiências e modificações indispensáveis à evolução moral, intelectual e espiritual dos homens. Quando necessário, criou nações e povos, retirou homens de umas plagas para outras, ajuizando a vida segundo seus critérios divinos. Deixou a parte física da Terra para ser descoberta no futuro, quando ele deveria estabelecer as bases de uma nova era na história do pensamento. Que parte da Terra é essa que ficou para depois? A América, né? Nós sabemos que já o velho mundo já estava se desgastando na época, já praticamente sem recursos. Foi quando ele proporcionou a descoberta do novo mundo, das Américas, para que viesse em auxílio aqueles irmãos que habitavam o resto do mundo
já aquela época. Então, ele está sempre procurando, de uma maneira ou outra, nos auxiliar dessa maneira, sempre com os seus planos perfeitos para que nós possamos continuar essa nossa caminhada evolutiva aqui nesse planeta. Quando nós pensamos, quando estudamos, quando vimos nos livros de história, como viviam os nossos irmãos na época em que Cristo aqui esteve, como se comportavam, como era a sociedade, e nós vemos como estamos hoje, nós sabemos, nós temos certeza de que tem sim a mão do nosso Mestre Jesus nos conduzindo por esse caminho para que possamos evoluir e não retroagir, não regredir nessa nossa caminhada. No tocante à sua missão de governador e de pastor de toda a terra, não só material, como também espiritual, se não fosse, ele não teria falado: eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço ao Pai. Tem ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, mas a essas devo conduzi-las. Darão ouvido à minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, ele nos deixa claro aqui que ele é o nosso pastor. Ele recebeu a missão de nos cuidar, de nos guiar com segurança para a evolução. E quando ele diz que essas ovelhas que não estão neste aprisco, mas que ele igualmente tem cuidado com elas, porque um dia serão todos o rebanho, ou são aqueles dos espíritos desencarnados, né? Ou como aqueles que não são cristãos, mas que um dia ele sabe que virão para o seu rebanho. E esse outro aprisco que ele se refere pode ser tanto um mundo espiritual como de outras regiões desse nosso universo, nosso mundo. Assim como nós sabemos que existem outros planetas e esses são habitados por outros espíritos como nós. Como há pouco citamos aqui o caso de Capela, que também estão sob a sua governança e que também ele faz com que uns auxiliem aos outros, como foi o caso dos capelinos. E a respeito da possibilidade de evolução dos espíritos chegarem à perfeição do Cristo, nós sabemos que ele mesmo nos disse que nós somos deuses. Ele diz que vós sois deuses. Então, nós temos sim condições de evoluir. Ele diz esses deuses, dizendo que nós somos os espíritos criados para chegar à pureza, à perfeição. Então, que nós podemos sim chegar à mesma condição que ele, já que ele usa essas palavras porque muitos de nós os consideram Deus, então nós também somos deuses e nós poderemos chegar a esse mesmo grau de perfeição que ele, ter missões como ele tem. Vai demorar um pouco, é lógico, dado o nosso grau de imperfeição que ainda temos, mas que nós temos todo o auxílio necessário para isso.
Nós temos, através das suas palavras, o caminho a seguir. Por isso ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho, porque através dos seus ensinamentos, ele nos guia para essa condição. A verdade, porque quando nós estivermos lá na frente, mais evoluídos, nós vamos compreender de uma maneira mais simples tudo aquilo que nós ainda não conseguimos entender. A verdade é essa, que nós somos filhos de Deus, criados para a perfeição, que nós somos espíritos eternos. E a vida é porque aí sim atingiremos a felicidade plena e entenderemos que é essa vida eterna, cheia de felicidade, cheia de paz, de luz, que está reservado para nós. E quando nós atingirmos essa condição, no futuro, iluminação, de amor, a Terra material estará tão evoluída que se confundirá com a pátria espiritual, bem como todos os seres humanos estarão na mesma luz da concórdia, do amor que a tudo reúne. Então, por isso ele diz, lá como nós vimos lá no Apocalipse, que ele é o alfa e o ômega. Então, alfa porque ele foi o primeiro. Ele conhece a Terra desde antes da configuração atual que nós temos hoje nesse planeta. Ele deu início a todos os trabalhos para a formação de tudo que nós temos hoje. E ele é o ômega, ele é o fim, porque chegará o dia em que nós, estando com a Terra evoluída, com seres aqui evoluídos ao máximo de perfeição, não precisará mais de que ele nos governe. Ele, por certo, receberá outras missões, mas nós não estaremos mais sob sua governança porque estaremos no mesmo patamar que ele. Então, por isso, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Meus irmãos, eu espero que tenha feito me compreender. Espero que nesses dias festivos que nós estamos vivendo agora, que nós possamos relembrar o Mestre com muito amor, com muito carinho, que possamos agradecer-lhe por tudo que tem feito por nós e por certo ainda fará. Vamos nos concentrar mais na paz, no amor. Vamos olhar o nosso próximo como nosso verdadeiro irmão, auxiliando-nos, sendo auxiliados, porque é isso que o Mestre espera de nós, que nós nos amemos uns aos outros. Então, gostaria de desejar a todos um Feliz Natal, rico em paz, em saúde, em harmonia. A todos vocês, meus irmãos, que possam reunir-se com suas famílias e comemorar, sim, essa data que tanto significa para todos nós cristãos, que é a chegada do nosso Mestre, vindo trazer os seus ensinamentos, a sua lei do amor, para que ficasse conosco até esses dias e que esperamos continue por muito tempo mais nos indicando
esse caminho de luz, de paz e de amor. Para encerrar, eu os convido a cerrar os olhos. Vamos agradecer ao Pai com a nossa prece final. Deus Pai, te agradecemos pela oportunidade de hoje, que esta mensagem fique gravada em nós, para o nosso proveito, no nosso dia a dia, durante essa nossa caminhada terrena. Agradecemos ao Mestre Jesus por tanto amor, tanta caridade que tem para conosco. A espiritualidade amiga que sempre está junto de nós, trazendo a paz, a orientação necessária para que possamos sempre estar realizando as nossas tarefas desta obra da melhor maneira possível. Te agradecemos uma vez mais, Pai, e pedimos a tua permissão para encerrarmos o trabalho desta noite. Que assim seja.